Ir ao lugar onde está acontecendo música do mundo é um pecado? E se eu estiver numa pizzaria e tocar um funk, por exemplo, aqueles bem imoral, é pecado? Isso foi uma pergunta que me fizeram, muito interessante, e eu quero trazer uma resposta prudente, clara e direta para cada um de vocês. A pessoa me perguntou assim: ir a um lugar com músicas do mundo é pecado? Forró é pecado? O que realmente temos que crer sobre isso e como se comportar? Primeiramente, eu desejo a paz de Jesus, o amor de Maria, essa pessoa que enviou essa pergunta. Agradeço a todos aqueles que enviam perguntas, porque através disso também eu vou sendo inspirado a gravar novos vídeos. Vamos dar aqui uma resposta bem clara, objetiva e direta. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. A primeira coisa que eu preciso entender é que o tempo que eu estou vivendo, ele é muito diferente do tempo que muitos santos viveram. Por que eu estou querendo começar a minha resposta dessa forma? Porque muitas pessoas pegam frase dos santos, que eram bem específicas para suas épocas, e trazem para a nossa realidade de uma forma muito imprudente e que massacra muitas das vezes em vez de edificar. Muitas pessoas, elas cometem esse grave erro. Da mesma forma fazem muitas pessoas, por exemplo, que querem analisar a Inquisição, por exemplo, com a mentalidade de hoje. A Inquisição deve ser analisada com a mentalidade de sua época. Assim, diversos assuntos que surgem na internet, e eu vejo católicos discutindo, analisando assuntos atuais, muitas das vezes com frases dos santos tiradas do contexto que eles viviam. Então, partindo desse princípio argumentativo, eu já quero dizer uma coisa para você. Na nossa atualidade, aparelhos de som, estão espalhados em todos os lugares. Todos os lugares. Tá no celular, tá na pizzaria, tá numa clínica que você tá lá sentado esperando o seu momento de ser atendido por um médico. Muitas das vezes chegou a acontecer de eu estar num ambiente assim e uma pessoa botar um celular para tocar. Enfim, se espalhou em todo lugar. Tá no shopping, tá na pizzaria, como eu disse, tá na lanchonete, tá no posto de combustível, tá em todo lugar. Diferente da época de muitos santos, que não existia essa concentração exagerada da música, do som e etc. Então, partindo desse princípio, nós precisamos ter prudência em analisar tudo isso. Por quê? Porque senão entraremos em um escrúpulo. Uma pessoa está aqui, pediu uma pizza numa pizzaria, começa a tocar uma música do mundo, a pessoa vai e diz: olha, cancela aí a pizza porque esse ambiente não está para mim, porque eu sou um homem de Deus e eu não posso escutar essas músicas. Aí a pessoa se retirar. Eu já conheci pessoas escrupulosas assim. Eu já conheci pessoas exageradas assim. E a espiritualidade dessas pessoas, em vez de edificá-las, corrompeu elas pelo exagero, pela intolerância, que muitas das vezes essas pessoas têm. Eu presenciei muita coisa, meus irmãos, nesses meus anos de experiência de caminhada na igreja, de pessoas que eram tão radicais ao ponto de negar de ir até mesmo em encontros da família, aniversários, comemorações familiares, porque ia ter alguém bebendo cerveja lá, porque ia ter alguém escutando uma música do mundo lá. E veja que muitas pessoas escrupulosas e exageradas, elas acham que se a música não é da igreja, ela é uma música mundana, e estão enganadas. Você pode muito bem escutar uma música romântica do Bruno e Marrone, por exemplo, uma música romântica de um cantor que está ali cantando apenas
algo que envolve o relacionamento de duas pessoas. Lógico que a gente vai ter uma peneira para tudo que a gente escuta. E a gente vai saber selecionar as músicas que não ofendem a Deus. Mas, se eu estou em um ambiente e está tocando uma música mundana, não está em meu poder pegar um controle e mudar a música. Ora, e por acaso eu permanecer nesse ambiente, eu estou pecando? Será que eu estou sendo um desviado e dando um contra-testemunho? Ora, nós precisamos ter prudência e analisar tudo isso. Porque hoje a concentração dessas músicas imorais, elas estão em todos os lugares. Na pizzaria, no shopping. Lógico, tem lugar que não tem essas músicas, né? Como na igreja, em grupo de oração. Mas eu digo referente ao geral do nosso dia a dia. E aí vem os exagerados e começam a fazer julgamentos intensos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um homem que chegou para mim muito preocupado, porque ele trabalhava na Ambev, né? A grande fábrica de cerveja, tão conhecida. Esse homem, irmão, eu estou muito triste porque lá no grupo de oração uma pessoa proclamou que eu tinha que sair do meu trabalho porque era um trabalho de fabricar pecado. E eu olhei para ele e disse, meu irmão, não pense isso. Até porque a igreja não condena bebida alcoólica. Ela condena a embriaguez, assim como também a Sagrada Escritura. Eu conversei com aquele rapaz e ele muito preocupado porque tinha que pedir as contas, porque um homem disse que era um contra-testemunho ele trabalhar na Ambev, né? Aí eu já vi diversas situações de pessoas que, por exemplo, elas acham que é um pecado, por exemplo, como eu peguei uma vez uma mulher conversando comigo, e disse assim, irmão, olha, eu estava lá na minha loja, aí entrou uma cliente que era macumbeira. Essa cliente macumbeira, irmão, cheia de colar, aquela coisa toda. Quando eu vi aquela mulher, eu já fiquei rezando para Deus tirar aquela mulher dali da minha loja. Eu não queria nem vender para aquela mulher. Olha que loucura. Quer dizer que se você está trabalhando vendendo roupa ou vendendo alguma coisa, entrar uma pessoa que não é da sua religião, você não pode vender? É complicado. Veja só, já tive vezes de colocar as pessoas no seu lugar referente a isso. Porque tem gente exagerada dentro da igreja que tudo julga de forma desnecessária. Julgam de forma temerária e irresponsáveis. Elas não buscam conversar. Elas não buscam saber qual é a sua versão sobre aquela situação que ela presenciou. Vou te citar um exemplo. E quero muito que você pare para pensar nisso. Certa vez, eu voltando da igreja, eu passei em frente a um bar. E eu vi um senhor sentado, um homem sentado, com um copo de cerveja cheio, a cerveja do lado. E eu senti no coração de ir até aquele homem e dar uma palavra para ele. Naquela época eu era um religioso extremamente radical, de sempre estar pregando, julgando e apontando o pecado dos outros. E eu fui até ele, cheguei para ele e disse, opa, Senhor, posso falar com o Senhor um instante? Ele disse, sim, você pode falar, sente-se aqui, por gentileza. E eu, naquele radicalismo, pensei, eu sentar na mesa de um bar, isso é um contra-testemunho? Mas naquele dia eu resolvi sentar para me falar com aquele homem. Aquele homem, então, olhou para mim, quando eu comecei a conversar com ele, e ele disse, olha, depois de eu me apresentar a ele, né, ele disse, Daniel, eu não bebo. Tá aqui a cerveja, eu comprei agora, enchi esse copo e estou indeciso se bebo ou não. Ora, mas quem estava passando lá do outro lado da rua imaginou o quê? Que aquele homem era um alcoólatra. Não é verdade? Ou quem estava passando lá do outro lado da rua e viu eu sentado com aquele homem num bar. E se a pessoa for uma escrupulosa exagerada,
Ia pensar o quê? Olha o Daniel da igreja, um missionário sentado na mesa de um bar, que absurdo. Isso é um contra-testemunho. Veja, as pessoas, elas são desse jeito. Elas massacram, elas não param para conversar. Por exemplo, eu conheço pessoas que o marido é da igreja, a esposa não. A esposa não vive a modéstia, a esposa anda em lugares, né, em festas e etc. E o povo apedreja o cara por causa da esposa. Ora, mas aquele cidadão não pode empurrar a verdade de goela abaixo na esposa dele, ou deixar a esposa dele ir só para algum lugar, ou desistir do casamento dele. Mas o escrúpulo e o exagero estão muito presentes em muitas pessoas que se dizem ser de Deus. E na verdade, elas não param para ouvir a versão do outro, que o outro tem para falar e explicar. Elas já julgam, elas já apedrejam. E isso é lamentável. Então, respondendo à pergunta, é pecado você ir a um lugar de festas mundanas? Entenda. Você ir a um show de uma banda que canta músicas românticas não é pecado. O pecado é você ir a um lugar de devassidão, onde há uma imoralidade sendo cantada e você pagar para ouvir aquela imoralidade. Aí é errado. Ah, Daniel, mas aí existem lugares que eu vou, tá tocando uma música romântica, de repente toca uma imoral. Aí você já não tem culpa. Você foi para aquele lugar ouvir uma boa música. Se alguém em algum momento cantou outra coisa ou mudou de música, aí o pecado é daquela pessoa. Você, aonde estiver, tem a sua postura de homem de Deus. Não dance, não cante aquilo. E tenha a sua postura. Vai ter momentos em que você vai estar num ambiente que os seus familiares, que não são da igreja como você, vão escutar coisas ruins. Vão conversar coisas ruins. Cabe a você ter a sua espiritualidade viva para saber se comportar em todos esses ambientes. Quer que eu te mostre na palavra de Deus a minha resposta? Veja só. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 16, nosso Senhor vai dizer assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Se você pegar aqui 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, olha só o que diz aqui, no versículo 21, examinai tudo e abraçai o que é bom. Você vai estar lá num ambiente que vai ter coisas boas e ruins na sua frente. Examine tudo e absorva o que é bom. O que é ruim você despreza e você absorve o que é bom, certo? Você pode ver que em Lucas 19:10 vai falar algo interessante. Veja, vai dizer assim, Lucas 19, versículo de número 10, vai dizer assim: pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Ora, ele veio procurar quem está perdido. E aonde a gente procura? Onde a gente acha? Vai ter vezes que você vai ter que entrar em um ambiente mundano para você encontrar alguém, para você levar para Deus. Veja, eu vou procurar gente extremamente perdido em ambientes que não existem essas pessoas? Lógico que vai ter momentos que eu vou ter que invadir as trevas para puxar alguém de lá. Não para se entregar às trevas. Lógico que há uma preparação para isso. Lógico que é preciso uma maturidade para isso. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Eu conheço homens de Deus que a esposa não é da igreja e que a esposa decide ir para um lugar mundano e o marido acompanha porque não pode deixar a esposa ir só. E ele vai. Ele vai com ela. Ele tenta dizer para ela não ir, ele tenta... Mas, gente, a gente não pode aprisionar as pessoas e obrigá-las. Você não vai, pronto. Isso aí é errado. Eu preciso saber o que Paulo disse. Me fiz de fraco para resgatar os fracos. Me fiz como que não tivesse lei para resgatar os que não têm lei. Paulo era estratégico no resgate às pessoas. E às vezes se trata de uma estratégia de
evangelização, que muitos ao redor que estão vendo e presenciando aquilo não encaram dessa forma. Julgam, se mete na vida do outro sem autorização, sai falando do outro sem ter ido conversar com aquela pessoa para saber o que de fato está acontecendo. Mateus capítulo 11, versículo 19. Olha só que interessante. Mateus 11, versículo de número 19. Vai dizer assim: o Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos, mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Ora, a palavra deixa claro que teve momentos que Jesus estava no meio de pessoas mundanas. E tinha pessoas que criticavam, dizendo: isso é um beberrão, isso é um comilão. Olha só. Cuidado antes de você tomar uma decisão de falar sobre alguém e analisar a vida pessoal de alguém. E lembre-se, cada pessoa tem a sua própria vida e suas escolhas. Eu não devo querer me intrometer e ser um moralista e querer obrigar a pessoa a mudar a sua opinião sexual, mudar as suas escolhas à força, mudar os ambientes que ela anda à força. Não. Eu devo chegar com estratégia de evangelização, com prudência. Por exemplo, esses dias uma pessoa me julgou com muitas pedradas, referente a uma situação, e aquela situação nem era eu que estava fazendo, era alguém de minha família. E alguém pensou que era eu. Veja. Ah, Daniel, desculpa, cara, eu pensei que tinha sido tu. Porque esse lugar aí é o lugar onde tu convive, onde tu muitas vezes posta que está. Aí eu vi isso. E veja, era um vídeo que tinha uma música tocando e pessoas no ambiente, que uma pessoa da minha família postou e uma pessoa achava que eu estava fazendo a mesma coisa. Ali, escutando e dançando aquela música que estava tocando, e eu não estava lá dançando. Eu apenas estava lá, porque era minha família. E eu não posso me isolar do mundo com essa ideia que eu sou o perfeito, o mais radical. Nem Jesus fez isso, pois Jesus quis estar no meio da miséria. Se fez miséria. Ele não pecou, ele não cometeu o pecado, mas ele estava muitas das vezes em ambientes de contaminação, resgatando os contaminados. Cuidado com o exagero espiritual, muito cuidado com o julgamento. Ah, eu vi fulano fazendo isso e aquilo. Mas quando foi isso? Essa pessoa já se confessou? Essa pessoa já se arrependeu? Eu tive o esforço de ir até essa pessoa para perguntar o que de fato aconteceu? Ou eu apenas estou pegando um vídeo, uma foto, ou o que dizem, e jogando no ventilador e julgando de forma temerária? O que está destruindo muitos grupos de oração, o que está destruindo a caminhada espiritual de muitas pessoas, é porque muita gente da igreja só sabe apedrejar, julgar de forma temerária a vida dos outros. Infelizmente. Cuidado. Que Deus abençoe cada um de vocês que estão me assistindo. Peço a você sua ajuda, se possível, você contribuir com a nossa missão de distribuir cestas básicas. Veja só esse vídeo de uma das nossas últimas missões que vai ter aqui no final. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você for tocado, faça uma contribuição a partir de R$1, gente. Só fazer um pix de R$1 você já ajuda muito a nossa missão de evangelizar os que mais precisam, tá bom? A gente está distribuindo cesta básica para os ambulantes, para os enfermos, para famílias carentes.
e contamos com a sua participação. Que Deus abençoe e compartilhe o máximo possível esse vídeo. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar.